esse tipo de critério. De repente, o pessoal precisava de mais luz para fazer foto simples. Vocês nem são. Tudo bem. Bom, bom dia para todos e todas. Estamos aqui no nosso... chegando na reta final aqui do nosso programa. O quê? Eu acho que você não ligou a câmera. Não liguei a câmera. Não, acho que tá. Não tá aparecendo, né? Tem duas imagens. Tem essa aqui e tem outra lá. São duas diferentes. Uma desse e a outra é do outro. A que está projetando para vocês, imagino que seja essa. Vocês estão vendo a câmera? Não consegui abrir ainda. Fazer uma entrevista. Em casa, aí vocês estão vendo a câmera? Aqui tá, né? Sim. Sim, beleza. Então tá bom. Tem aqui na tela, na sala a gente tem duas projeções. Isso que dá um pouco de confusão. Essa outra projeção me ajuda a saber se alguém levantou a mão, alguma coisa. Bem, então, como eu dizia, bom dia para todo mundo. A gente está entrando aqui na reta final do nosso curso. A gente tem previsto para hoje as seguintes atividades. A gente vai fazer agora, no começo da nossa conversa, uma visão integrada de segmentação e targeting. Eu prometo que a última vez que vocês vão ouvir falar de segmentação, targeting, análise de cluster, análise de agrupamento. E aí a gente vai, em algum momento, um pouco antes do intervalo, no intervalo, não sei, falar sobre posicionamento, produzir um conceito de posicionamento, resgatando aquele caso Crescent Cure que a gente preparou para a aula passada, e a gente vai usar, na parte de posicionamento, a gente vai estar cobrindo aspectos de conceito no primeiro momento, e depois vendo de que maneira a gente pode usar os dados que a gente captura no meio de pesquisa, inclusive mesmo os dados que a gente usa, às vezes, para fazer um estudo de segmentação, como é que ele pode nos ajudar a construir o posicionamento. Eu publiquei no Blackboard o arquivo já com os slides de posicionamento. Eu devo fazer algum ajuste só em alguma coisinha nesse arquivo, mas eu aviso se eu fizer o ajuste dos slides. E os bancos de dados. Os bancos de dados também estão, que a gente vai vir a utilizar nas aulas da semana que vem, também estão publicados no Blackboard. Então, basicamente, essa aqui é a última perna, vamos chamar assim, da nossa jornada, uma vez que os nossos encontros acabam na semana que vem, depois a gente vai ter só a avaliação final. Por falar em avaliação final do conhecimento, hoje também é o dia da avaliação final da disciplina. Então, eu vou deixar um tempo para vocês, no final da aula, né, poderem se dedicar a isso, mas eu vou, para quem preferir, deixar o link já aqui no chat do nosso encontro aqui, mas já está tudo indicado aí. Tem a avaliação minha e da Bruna, que é a monitora, a professora assistente. Acho que é sempre bom reforçar a importância da avaliação. Né? A avaliação é a ferramenta que a gente precisa utilizar para aprimorar os nossos programas, as nossas experiências ao longo, né, das nossas jornadas. Então, é importante que vocês utilizem esses instrumentos para dar feedback adequado, principalmente naquilo que precisa mudar, pode melhorar na ótica de vocês. Certamente sempre tem coisas para melhorar e é super importante ouvir isso de vocês, e principalmente uma disciplina de marketing, que a gente começa lá falando da importância de escutar, né, o consumidor, ainda que aluno não é cliente, aluno não é consumidor, senão a gente subverte a lógica do ensino.
né? Pode ser cliente, consumidor de algum serviço, mas evidentemente existe uma relação, sim, de uma prestação de serviço, de uma recepção do serviço, aonde existem um feedback importante e a gente leva isso em conta, principalmente no semestre que vem, né, onde a gente espera que a gente venha a seguir por um caminho, vamos chamar assim, de experiência dentro de sala de aula, que é diferente dessa de hoje, mas que talvez também seja diferente daquela que a gente tinha antes de 2020. Isso posto, né, vamos falar, então, fazer a nossa síntese sobre o tema segmentação. Começando com a definição. Para que serve segmentação? Por que a gente faz segmentação? Aí em casa a lousa tá boa? Olhe para cá, né? Mas se olharem para cá, quero dar. Tá dando para ver sim, professor. Então, segmentação. Basicamente, temos dois grandes propósitos do uso da segmentação. Quais são? Agrupar indivíduos? Agrupar indivíduos? Então, mas eu agrupo para quê? Eu estou agrupando vocês aqui. Tem a turma da direita e aí o pessoal da esquerda. Estou agrupando. Tem o pessoal de casa, tem vocês da direita, vocês da esquerda. Estou agrupando. Para encontrar os indivíduos que se encaixam com o seu produto? Então, eu vou encontrar os indivíduos que encaixam com o meu produto porque eu preciso alocar recurso. Por que eu quero encontrar esses indivíduos que se encaixam? Porque eu quero alocar esses produtos e investir neles. A princípio, essa é a ideia. Então, eu segmento para poder fazer uma alocação adequada de recursos. Legal. Só que para eu alocar os recursos, eu preciso entender quem são esses indivíduos, quantos eles são, aonde eles estão, o que eles valorizam, quanto eles estão dispostos a pagar. Pegando o exemplo que estava sendo mencionado agora do trabalho que está sendo feito sobre sucos com frutas que estão sendo descartadas a princípio, será que as pessoas têm alguma restrição a isso? Será que quem tem restrição a isso é mais velho ou mais novo? Esse é o entendimento. Então, eu vou sempre pensar em olhar para o mercado e achar uma lógica nesse mercado para entender e para poder alocar recursos. Vocês vão perceber agora, vocês estão na escola, o que vocês alocam de recursos? Evidentemente é o seu tempo. Então você decide se você vai estar aqui no presencial, você decide se você vai ficar em casa, você decide se você vai eventualmente fazer um estágio, vocês decidem se vão na festa hoje à noite, sabendo que tem uma festa hoje lá no Campo de Marte, 2.000 pessoas, nossa, né? Vocês decidem, vocês alocam o seu tempo. Então, é alocar recursos. Quando vocês saírem para o mundo das organizações, vocês vão precisar alocar o seu tempo e outros recursos. No primeiro momento, vocês não vão alocar recursos, porque vocês são recursos que serão alocados. Mas o seu papel como gestor deve evoluir nessa direção. Seja você empreendedor, seja você membro trabalhando numa organização não governamental, multiplicativo e significativo. Mesmo sendo acadêmico, para quem for para o caminho acadêmico, também vai se alocar recurso. Vai alocar recurso em pesquisa, vai alocar recurso em ensino. Como é que você vai equilibrar? Né? Aqui na escola a gente busca professores que equilibrem essas duas coisas, mas a gente tem aqueles, né, professores que são mais dedicados, alocam mais tempo para uma determinada dimensão e menos para outras dimensões. Então, esse é o primeiro objetivo da gente entender o mercado. E, do ponto de vista conceitual, significa dizer o seguinte: eu tenho lá um mercado,
eu preciso segmentar esse mercado. A própria definição de segmentação significa dividir o mercado. Agora, como é que eu divido? O que eu uso para dividir o mercado? Aqui, por exemplo, ala direita, ala esquerda e a turma de casa. Então, uma base, um critério para segmentar. Então, eu vou usar bases ou critérios para segmentar. O que é importante para mim, para a nossa experiência, eu reconhecer que a gente tem um grupo presencial e um grupo remoto. Os dois grupos têm necessidades diferentes. Tem características diferentes. Adaptar a aula para conseguir ser bom para os dois. Eu preciso alocar os meus recursos para tentar oferecer uma experiência aqui na sala que não seja diferente da experiência remota. E é bem diferente. Para mim, é muito diferente fazer esse tipo de aula do que as aulas que a gente tem feito às quartas-feiras, porque lá eu tenho todo mundo, né, num único grupo. Evidentemente, ali eu posso me preocupar com outros aspectos que talvez eu não consiga fazer aqui. Então, a gente precisa considerar bases, variáveis, critérios para fazer essa segmentação. E aí, vamos lá. Exemplos de bases de segmentação. Vocês se lembram que a gente tenha visto? Para consumidor, primeiro. Eu sei que vocês vão querer falar de consumidor e empresa, tenho certeza. Comportamental, Perfil, primeiro, que são as bases mais facilmente mensuráveis, psicográficas e comportamentais. Quando a gente fala de empresas, tem uma característica diferente no relacionamento, por essa razão, uma microsegmentação e uma macrosegmentação. Tá bom, então eu faço a segmentação e eu tenho lá um conjunto de indivíduos e esses indivíduos agora passam a fazer parte desses grupos. Então, neste caso, eu tenho o mercado todo dividido em grupos e aí, por meio da segmentação, eu consigo saber o número de grupos, eu consigo saber as características dos grupos e eu consigo saber associar indivíduos aos grupos. Evidentemente, esses dois elementos estão intrinsecamente ligados. Eu consigo saber quem seria o representante típico de um determinado grupo ao descrever esse grupo por meio de um comportamento médio. E aí eu transformo cada grupo, cada segmento numa persona que vai, de certa maneira, sintetizar as características desse grupo. Evidentemente, ela não é este indivíduo, ela não é esse indivíduo, ela é a média, ela representa a média do comportamento, a média daquele conjunto de variáveis que nós escolhemos para realizar o estudo de segmentação. Tá bom, segmentei, ótimo. Eu faço o que com isso? Tá bom, então, vamos fazer o food truck. Quem vem falar comigo aqui pede, não,
eu dou um tipo de conversa que aí vira exemplo. Temos aqui o food truck de produtos de frutas que seriam descartados. Então, foi feita uma pesquisa, salvo equívoco, se descobriu que os jovens parece que tomam mais suco, que estariam mais ligados à sustentabilidade, e pode ser que eles tenham mais facilidade de entender a proposta de valor. Mas também existe um pessoal mais maduro que não está ligado à sustentabilidade, ou não liga tanto para a sustentabilidade, mas que talvez possa valorizar essa proposta de valor. O que eles vão fazer com isso? O que eles devem fazer? Vamos dar dicas para o colega, para o projeto. O que eles podem fazer com essa informação? Vamos imaginar que ele achou dois segmentos. Os dois segmentos, o público se divide em dois grupos. Tem um grupo, os dois grupos em comum, eles têm a característica do consumo do suco, só que eles têm a relação com a sustentabilidade é diferente e a faixa etária é diferente. Quais são as opções que eles podem ter? Opções do que exatamente? Até de localização do bem? Não, isso vem depois. Tá? Eu estou olhando para o mercado, eu falo assim, eu tenho que alocar recursos. E imagina, vamos fazer lá o food truck, né? O food truck é um recurso finito, né? E aí a pergunta é a seguinte, tá bom, pensando nesses públicos, o que eu faço? Porque se eu tiver, por exemplo, imaginar o seguinte, quais são as opções nesse caso? Eu tenho dois segmentos, quais são as opções que eu tenho? Quantas opções? Escolher um ou abordar os dois? Então, eu tenho, escolho um, o outro fica de fora. Não é que eles vão expulsar o cara, se quiser eu comprar meu produto, eu não vou atender, não vou dar foco. Então, eu posso ter uma opção que é o jovem, a outra opção que é o mais velho. Posso ter um que são os dois. E tem uma outra opção, nenhum. Que eu posso chegar à conclusão que o mercado ficou de um jeito que a minha proposta de valor não tem fit. E aí eu tenho que voltar para a prancheta. Já falei em algum momento dado, fazer estratégia é saber dizer não para a ideia boa, porque dizer não para a ideia ruim é sua obrigação. Então, se você quer agir estrategicamente, alocar os recursos, você precisa até, às vezes, ser obrigado a sacrificar alguma coisa. Eu tenho certeza que o ano que vem, em Marketing 2, para aqueles que forem comigo para Marketing 2, na hora que vocês fizerem a APS, a gente vai ter essa discussão, porque vocês esquecem que às vezes não dá para abraçar o mercado todo e às vezes a nossa proposta de valor não tem fit com aquele consumidor. E aí a gente tem que decidir o que a gente vai fazer, se continua, inclusive, no mercado. Nesse caso em particular, eu preciso fazer escolha do público-alvo. Se eu escolher os dois públicos-alvo, dado que o food truck é um só, eu vou precisar, eventualmente, ir para lugares onde tem esse público misturado. Se eu vou usar para o público jovem, eventualmente eu vou parar esse food truck lá na festa hoje, lá no Campo de Marte. Porque a festa lá, pelo que eu entendi, a menos que eu apareça lá para impactar a média da idade, né? Eu estou com o esquema vacinal completo. Acho que eu sou jovem, só acho, mas não sou. Por que não? Né? Mas certamente não estou no público-alvo. Então, esse é um ponto importante. A gente pega, faz a segmentação. A segmentação não é nada. A segmentação é uma etapa que precede uma outra. É evidente que eu não posso ir para outra sem fazer a segmentação. E o que vem depois de segmentação é a seleção do público-alvo. E também é conhecida como targeting. Acho que ao longo do tempo a palavra targeting vai cair, porque ela não é muito politicamente correta. Né? Por um negócio meio louco, mas enfim, é o que está valendo por enquanto. Então, a seleção do público-alvo. Aí eu tenho que ter critério para escolher qual público-alvo eu vou atingir. Quais os critérios que a gente precisa considerar? Ou quais os critérios que são considerados genericamente? São 3. Aí de casa, ninguém se manifesta hoje, então
preparando para a festa, dormiram até mais tarde para poder pegar e encarar. Tamanho do público-alvo. Tamanho da oportunidade. Então, você imagina, nesse caso de vocês, um segmento representa 70% do mercado, o outro é 30%. E esse segmento de 70% são os jovens que estariam mais identificados. Será que eu fico com os dois ou eu vou focar nesse público-alvo? Então, o tamanho do mercado é um. Acho que é ligação com a proposta de valor. Então, ligação com a proposta de valor na medida em que você tem os recursos para alocar, né? Você tem a sua proposta de valor, tem um fit, você vai procurar baseado nos recursos que você tem, baseado no tamanho do segmento, que é a oportunidade, que é o potencial, né? E nos seus objetivos enquanto empresa. Então, são 3 coisas que você vai levar em conta: o objetivo, seus objetivos, o que você quer atingir, o tamanho da oportunidade e se você tem recurso ou não, porque é isso que vai determinar o que você vai fazer depois, se vai contratar recurso ou não. Então, eu passo isso aqui num filtro em que eu olho os objetivos da empresa, o tamanho da oportunidade, como vocês devem ter notado no Crescent Period, ele pode, a gente não pode olhar só pontualmente, às vezes tem que apostar um pouco mais a médio e longo prazo, e ao mesmo tempo os recursos da empresa. Quanto mais eu tiver alinhamento com os objetivos, maior for a oportunidade, mais os recursos estiverem alinhados, que aí entra um pouco nessa ideia da proposta de valor, menos risco, vamos chamar assim, eu vou ter na hora de tomar a minha decisão. Só que eu posso, como no caso do food truck, fazer escolhas. Eu posso tomar decisões, né, em função do número de segmentos. Né? A parte de target tem a ver com o número de segmentos que eu vou atender e com o número de clientes em cada segmento. Então, eu posso oferecer uma proposta de valor para o mercado. Na realidade, não é segmento. Um único segmento com todos. Essa abordagem chama o quê? Sem fazer nenhuma alusão eleitoral, tem um perfil aí que está fazendo sucesso, chama Cirão da Massa, que é do Ciro Gomes, pelo menos no meu Twitter, coisa de velho deve aparecer, no de vocês talvez não. A massa, marketing de massa. Né? A ideia de que eu tenho uma única proposta de valor e todo mundo recebe a mesma proposta de valor. Isso a gente chama de marketing indiferenciado, ou marketing de massa. Marketing de massa. Você vai dizer o seguinte: olha, eu vou fazer o food truck é desse jeito, a comunicação é jovem, vai ter o mesmo produto, é o mesmo preço e quem quiser vem. Pronto. Aí eu falo, olha, pensando bem, né, eu vou ter uma comunicação voltada para o público jovem, vou ter eventualmente alguns produtos que tem a ver com componente de sustentabilidade para quem é mais jovem, mas para quem não é mais jovem, eu vou fazer uma certa concessão a isso. Então, é como se eu oferecesse uma proposta de valor para cada segmento escolhido. Então, eu olho o mercado,
eu vou pegar todo o mercado, dividir lá em segmentos e vou fazer propostas de valor distinto. Estou pegando o exemplo do food truck, obviamente é mais difícil de você dar todos esses diferenciais. A gente vai ver, por exemplo, a Arezzo. Né? A Arezzo começa com uma marca só, a gente já viu em segmentação e vai voltar a ver em posicionamento. A Arezzo começa com uma marca só e, de repente, ela começa a criar uma série de outras marcas. Por quê? Porque antes ela conseguia atingir uma parte substancial do público com uma única proposta de valor. O mercado foi evoluindo, as pessoas, as mulheres foram evoluindo, porque o público-alvo é eminentemente feminino, foram surgindo novos estilos, foram surgindo novos concorrentes, a sociedade foi mudando, e aí eu já não consigo mais atender o mercado com uma proposta monolítica, eu preciso quebrar essa proposta para todos os segmentos, para cada segmento que eu identificar, de acordo com os meus critérios, eu vou criar uma proposta de valor. Nesse caso, encontrar ponto ao marketing indiferenciado, a gente está falando do marketing diferenciado. Aí eu posso, de novo pegando exemplo de food truck, e dizer o seguinte, quer saber de uma coisa? Não tem essa de servir pessoal mais velho, não tem conexão com sustentabilidade. Esse pessoal não me interessa. Eu vou escolher um único segmento. Eu vou ser o food truck, a solução para tomadores de suco ligados em sustentabilidade e que sejam jovens. Nesse caso, eu vou trabalhar com marketing de nicho. Ou focado. E tem, no limite, lá embaixo, a última opção, é eu ter uma proposta de valor para cada indivíduo. É o marketing personalizado, marketing 1 a 1. Só para depois, quem olhar isso tardiamente, não começar a achar, a associar coisas que não devem ser associadas, que é o que está em preto e o que está em azul. Na outra aula eu consegui organizar melhor essa parte, mas atrapalhei na outra, porque eu não consegui acertar. Quem sabe numa terceira oportunidade. Essa sequência que a gente está vendo até aqui é a essência de duas decisões estratégicas que a gente tem que tomar em termos de marketing. A partir da seleção do mercado-alvo, a gente vai para a próxima etapa, que é a questão da construção do posicionamento. Só que antes da gente chegar no posicionamento, a gente também viu a parte analítica, né? Como é que eu transformo os dados da pesquisa para transformar uma pesquisa, né, em elementos para tomada de decisão e fazer essa escolha. E aí, como já foi percebido, né, a gente tem que fazer uma pesquisa com este propósito. A pesquisa do grupo, agora, a gente tem os dados, e aí a gente está descobrindo agora que os dados que a gente tem, a gente precisa dar um jeitinho, né, para conseguir aplicar a técnica. Porque, na realidade, a gente não pensou dessa forma. E é natural, porque vocês nem quando começaram a pensar na pesquisa, nem tinham visto essa parte de segmentação. Então, as pesquisas que a gente vai fazer para segmentação, daí a importância que a gente vem batendo lá na tecla, antes da aula, lá antes da PI, fazer pesquisa, fazer dados secundários, etc. Isso ajuda a gente a construir instrumentos mais robustos. Você tem um esforço para coletar 100 informações, e aí você fala assim, vou fazer meia dúzia de perguntas. Legal, o que você vai fazer com essa meia dúzia de perguntas? Eu sei que a gente não quer atazanar a vida de quem responde o questionário, mas na hora que vem a resposta, a gente começa a se perguntar assim, se eu tivesse perguntado mais 3 coisinhas, eu podia fazer um exercício muito mais interessante. Eles vão falar assim, bom, mas tá bom, eu estou fazendo um exercício que é para uma disciplina, não é no mundo real, mas no mundo real acontece a mesma situação.
Você faz a pesquisa e descobre lá na frente que você podia ter perguntado de uma outra maneira. Já contei para você da pesquisa que eu estou fazendo, ela está chegando no fim, só que eu optei por não deixar campo fechado para Estado. Senão é um trabalho desgramado, porque são 600 respostas, as quais só 300 são aproveitadas, mas tem que ir lá e tratar cada uma delas. Né? Mas depois podia ter perguntado não sei o quê. Já foi, né? Não dá para voltar para 600 pessoas e perguntar de novo. Então é importante, parece um pouco repetitivo e chato, mas é fundamental que a parte de definição do problema e preparação do projeto de pesquisa receba a atenção que precisa para depois, quando a gente tiver os dados, aí joga no Stata, conhece o modelo, aí está fácil. Mas eu preciso ter os dados, e para isso eu preciso saber o que eu estou procurando. Então, nesse caso, tendo entendido o conceito, que é o mais importante, aí a gente entra na parte analítica. Na parte analítica, a gente tem a técnica de análise de agrupamentos, ou análise de clusters. E como ela está associada à segmentação, basicamente ela vai ajudar a gente a identificar isso. A gente não precisa saber qual é o número de grupos, a gente não precisa saber quem pertence a cada grupo, e a partir desse pertencimento saber quem é o indivíduo que sintetiza aquele comportamento. Pois é, a análise de cluster serve exatamente para fazer com que a gente encontre esses grupos que nós estamos procurando. E segue a mesma lógica, eu tenho que ter as variáveis coletadas, essas variáveis vão representar as bases ou os critérios que eu vou utilizar. Lembrando que no estudo de segmentação, eu posso coletar um bom número de variáveis, algumas das quais eu vou usar para segmentar e outras eu vou usar para discriminar. Normalmente, a gente talvez valha a pena deixar variáveis de perfil e, eventualmente, algumas outras, até de outras características, para serem segmentadas, para serem discriminadas. Perfil, se for no caso do B2C, se for no caso de relação entre empresas, variáveis que a gente chamou lá de micro, a fase de microsegmentação. Você conhece só o dobro, só para passar essa vergonha para se falar assim. Legal. Aí, o que a gente lembra o que a gente precisa para realizar? Agora, temos os dados, vamos usar ferramental analítico. O que a gente precisa definir, né, para poder realizar um estudo de segmentação? Lembrando que, num segmento, os indivíduos que fazem parte daquele segmento, eles têm um comportamento próximo entre si. O que eu preciso definir? Um indivíduo médio. O quê? O indivíduo que vai representar todos, não era? Eu preciso chegar nele. Tá. Para chegar nele, eu preciso falar quem eu junto com quem. Vamos imaginar que eu colocasse um compasso na minha cabeça e fizesse um raio de 30 centímetros. Tá? Aí eu faço esse raio de 30 centímetros em torno de mim e dou esse compasso na cabeça de cada um que está aqui dentro e faz esse 30 centímetros. Quem vai estar dentro desse raio de 30 centímetros? Na cabeça de cada um de vocês. Só vocês. Então, nesse caso, com uma distância pequena, eu tenho, né, cada um individualizado, cada um com seu comportamento. Agora eu aumento esse compasso. Esse compasso tem 1 metro. 1 metro de raio.
Tá? Então, ele está aqui, eu faço 1 metro, só tenho eu. Ele está ali, 1 metro, só tem ele. Você faz 1 metro, vai provavelmente pegar quem está atrás, quem está na frente. Ele lá faz 1 metro, quem está atrás, quem está na frente. Eles dois lá isolados. Então, só que o que mudou? Eu aumentei a distância entre as pessoas. E na hora que eu aumentei a distância das pessoas, eu tenho 2 pessoas diferentes, 3 pessoas diferentes. Portanto, os comportamentos são diferentes. E, na realidade, o que eles têm é essa medida de distância. Nesse caso, eu peguei uma distância geométrica, uma distância física. A gente está falando aqui de distância de opinião, uma distância de resposta a determinadas variáveis, concordância com certas variáveis. Então, a primeira coisa que eu faço é definir a medida de distância. E levando para esse exemplo da medida, né, da medida geométrica, etc., eu vou pegar a distância entre respostas. Essas respostas são pontos num plano n-dimensional. E aí eu utilizo um tipo de distância específico para estudos de marketing, que é a distância euclidiana ao quadrado. Aí eu sei qual é o critério, né, de fazer isso. Só que, por exemplo, se eu colocar o compasso lá de 1 metro na minha cabeça e colocar o compasso de 1 metro em você, vai gerar um grupo. Só que se eu não colocar em você, colocar lá na ponta, gera outro grupo. Aí eu preciso então ter um critério. Onde eu ponho esse compasso para gerar os grupos? Porque, de repente, eu fiz esse registro, mas eu faço um outro passo com o passo que uma pessoa podia estar de um lado ou do outro. Qual é o critério que eu vou usar para isso? Qual é o algoritmo que eu vou usar para isso? Aí a gente precisa selecionar o que a gente chama de procedimento. E a gente tem 2 tipos de procedimento. Quais são? Que são famílias de procedimento. Não é? Hierárquico e não hierárquico. Hierárquico e não hierárquico. No hierárquico, o procedimento que a gente vai utilizar é o WORDS, e no não hierárquico é o CAMIS. Agora, qual que é a diferença? O que eu sei aqui que eu não sei aqui? Número de grupos. O número de grupos a priori. Ou seja, eu não sei quantos grupos, eu vou testar todas as possibilidades. Pego o compasso, testo com você, testo com você, testo com você, e vou vendo todas as combinações possíveis. Só que eu tenho que ter um critério, porque depois eu vou ter todas as combinações possíveis e como é que eu resolvo isso? Então, quando eu estou buscando uma abordagem exploratória e que eu desejo identificar ou ter melhor conhecimento sobre os grupos, assumindo que eu não saiba nada, que eu não queira fazer outros tipos de exercício, eu adoto uma abordagem hierárquica. A gente usa o WORDS com a distância euclidiana ao quadrado porque é a combinação que gera grupos mais homogêneos, com maior homogeneidade interna, portanto, com indivíduos que estão lá dentro que devem reagir de forma muito parecida aos incentivos ao marketing mix que eu vou aplicar nesses indivíduos. Beleza, agora, como é que eu descubro? O que o WORDS me dá que me permite considerar ou entender ou avaliar o número de grupos? Como é que eu chego no número de grupos a partir de uma análise de cluster? O que vocês se lembram sobre isso? O dendrograma?
dendrograma. Então, tem um negócio chamado dendrograma. Dendrograma, lembre-se do meio ponto. Que é um gráfico que tem aqui os indivíduos, né, as observações, que ele trata como se fosse uma folha. Aí ele vai juntando, né, uma observação com a outra, e outra com outra, e outra com outra. Depois ele vai juntando essas outras observações, mostrando, né, todas as possibilidades. Ele vai mostrando todas as possibilidades que a gente pode ter. E aí, a partir de um gráfico desse tipo, se a gente tiver muita criatividade, a gente vira de ponta cabeça e parece uma árvore, tá? A gente pode inferir a respeito do número de grupos. Então, aqui é a distância. Quanto mais eu avanço nesse eixo, significa que eu tenho que ter um raio maior, como eu disse anteriormente. Tá? Se eu quiser ter um grupo só aqui na sala para pegar todo mundo, eu tenho que centrar ali no meio e fazer um raio desse tamanho. Se eu quiser separar um grupo, ele, de nós aqui, é o mesmo raio. Vai pegar um raio aí no meio, aqui, por exemplo, vai me pegar, e esse raio vai pegar ele sozinho. É menor do que o raio da sala, mas ainda assim tem um outro grupo aqui bastante heterogêneo. Se eu diminuir esse raio pela metade, aí eu vou ficar com um pedaço, um grupo, o outro grupo vai ficar ali e ele vai ficar isoladamente. Ou seja, quanto maior essa distância para encampar mais gente, maior a heterogeneidade. Então, conforme eu vou subindo aqui no dendrograma, eu diminuo o número de grupos, mas aumenta a heterogeneidade dentro do grupo. Então, qual é o critério para eu avaliar, né, o número de grupos? O que eu faço para interpretar a possibilidade do número de grupos que eu tenho aqui? Diminuir o raio? Então, diminuir o raio é quando eu estou vindo para cá, né? Então, aumentar o raio. Então, mas quando eu aumento o raio, significa que eu aumento a heterogeneidade. Portanto, eu aumento muito a distância. Então, o que a gente faz? Eu pego uma reta paralela. Certo? Essa reta é paralela a esse eixo. Eu vejo aonde essa reta intercepta cada um desses ramos aqui, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Então, se eu topar 5 grupos, esse é o raio, esse é o salto que eu dou. Aí você fala, putz, mas 5 grupos é muita coisa. Eu quero trabalhar com menos grupos. Eu não vou conseguir trabalhar com 5 grupos. Ou na hora que eu processo os dados, eu vejo que os 5 grupos ficou com um segmento muito pequeno, que não vai ser interessante. Aí eu faço uma outra forma. Então, eu vou trabalhar com... Ainda ficou igual, né? 1, 2, 3, 4, 5. Peraí, parem. Como eu passei aqui na tangente ali praticamente, aqui atrapalha. Então eu quero trabalhar com 4 grupos. Para trabalhar com 4 grupos, legal, eu diminuo o grupo, só que aí eu tenho que aceitar uma maior heterogeneidade, eu dou um outro pulo. E se eu quiser 3 grupos? É um outro maior. Eu estou aumentando a heterogeneidade. Mas vai falar assim, bom, e qual que é a solução? Aí a resposta é depende. Depende do quê? Do tamanho desses segmentos, das características desse segmento. Por isso que a gente está falando que é uma abordagem exploratória. E às vezes você, ao adotar essa abordagem exploratória, descobre coisas que se você chutasse ou definisse a priori o número de grupos, você não saberia. Você fala, putz, eu estou com pressa, eu vou jogar lá 3 grupos e pronto. Mas talvez a solução melhor para você fosse 4, fosse 5. Não que você vai atender os 4 ou 5, não é isso. A gente está falando de fazer target. Se a gente está falando de fazer target, é fazer escolha. Pode ser que eu escolha todos.
Mas eu não estou procurando organizá-lo de tal maneira para atender todo mundo. Eu estou procurando segmentos para tentar atender aqueles grupos que passam nesse critério, ou que a partir desses critérios vão ser mais atraentes. De grupo não quer dizer expulsar os outros. Quer dizer que simplesmente seus esforços serão dedicados àquele grupo. Quem mais vier é bem-vindo. O que você tem que monitorar é que às vezes está vindo um grupo, tipo Starbucks, certo? Que nem a gente discutiu. Discutimos ou não? Vocês já esqueceram. Starbucks, o que aconteceu? Você tinha lá uma proposta de valor super alinhada com os caras lá. Era um mercado desse tamanho. Foi popularizando, começou a chegar um monte de gente e começou a bagunçar a proposta de valor. Aí a gente teve que discutir lá na época, no âmbito do caso Starbucks, como lidar com isso. Então, eu faço essa abordagem exploratória e, a partir dessa abordagem exploratória, eu defino o número de grupos. Na hora que eu defino o número de grupos, aí eu uso o número de grupos de uma abordagem por meio do modelo não hierárquico, que eu já sei a priori o número de grupos e, portanto, eu não preciso fazer um conjunto de interações hierárquicas. A última vez que eu juntei alguém, eu não sei, eu vou buscar uma solução, né, que é a abordagem não hierárquica, que aí deve gerar, por meio do caminhos, grupos mais homogêneos. E a partir desses dados, eu já sei que são K grupos, aí eu posso, pelas médias, eu descrevo e faço a minha escolha dentro desse tipo de abordagem. Depois que define os grupos, o número de grupos pelo dendrograma, você usa o k-means para o quê? Para você gerar os grupos definitivos. Tá. Você usa a exploratória para ter esse insight sobre o número de grupos. Você pega o resultado do caminhos, esse resultado e joga no caminhos. Usando os mesmos critérios, só que a diferença é que lá é distância euclidiana ao quadrado e é caminhos. Só muda isso, as variáveis são as mesmas, não muda nada. O que muda é o procedimento. Qual o comando para fazer o dendrograma no estado? Vou mostrar aqui para vocês, para só não ter... Estou na dúvida do banco de dados aqui, mas no status eu consigo. Só para não... O comando do dendrograma, o dendrograma ele vai sair naturalmente depois que você fizer... Não naturalmente, você vai pedir para tirar um dendrograma, tá? Depois que você fizer uma análise hierárquica. Aí ele tem uma opção de post-estimation cluster, tá? Que aí lá uma das opções é o dendrograma. Entendi, obrigado. Eu imagino que vocês estão vendo aí em casa, né? Só para um. Cada quem está falando no método... Não está compartilhando a tela. Ah, pois é. Agora eu vou trocar para a tela, vai perder a resolução da lousa, mas a lousa está encerrada por enquanto. Então, aqui, para a gente fazer o uso, né, para fazer a análise de cluster, a gente vai usar aqui no módulo análise multivariada, tá? Aqui análise de cluster, dados de cluster. A gente tem os primeiros que estão aqui, são os métodos não hierárquicos, o caminhos e o k-medianas. A gente vai usar o caminhos, como eu já disse anteriormente. E embaixo, a partir desse risquinho que tem embaixo do k-medianas aqui, a gente tem os métodos aglomerativos hierárquicos, que é a ligação simples pela média, e o WORDS, que é o que a gente está usando. Depois que a gente roda esse modelo, e ele vai gerar, e aparentemente não acontece nada, que nem a gente viu na quarta-feira, né? Você roda e para o comando. Aí a gente vê que ele, na realidade, publica lá nos nossos dados uma série de informações para gerar
o dendrograma. O dendrograma vai estar aqui nessa função de post-cluster. A gente aqui no DNG tem o dendrograma. Se a gente quiser saber as características pelo dendrograma, a gente analisa. E depois a gente pode pedir para fazer o resumo das variáveis para essa análise de cluster, que tem a tabelinha com as médias ali para fazer esse processo exploratório. Isso posto, com o número de clusters definidos, eu posso ir lá no caminho e vocês vão ver que a interface é rigorosamente a mesma. Não muda nada. Tá? Só tem que mudar para a distância euclidiana ao quadrado. Outro ponto importante. Eu preciso tomar algum cuidado com as variáveis que eu vou usar para segmentar ou chegou, manda bala? Precisa ter algum, Quê? precisa ter algum cuidado. O cuidado chama-se análises descritivas. Esse é sempre o cuidado que eu tenho que tomar. Mas qual é o cuidado específico que eu tenho que observar na análise descritiva na hora que eu vou escolher as variáveis para fazer a segmentação? Vocês já ouviram falar do Davi no Golias, né? História bíblica e tal. Na história da Bíblia lá, o Davi... Vocês não ouviram falar do Davi Golias? Não? Davi, talvez não... Eu ouvi falar, então eu não li. Mas assim, o Davi era pequenininho e o Golias era grande. Então, quando eles foram brigar ali, a chance do Davi era nenhuma. Mas como ele estava do lado de Deus, de novo, porque tudo... Eu não quero desrespeitar nada, mas é como eu interpreto. Deixa eu deixar bem claro. Aí, como ele estava ao lado de Deus, ele conseguiu acertar uma pedrada, acho que na cabeça do Golias, e ganhou do Golias. Eu estou querendo dizer o seguinte, se você tem um grandão e um pequeno, normalmente o grandão puxa o pequeno. Eu quero dizer com isso aplicado a cluster. Você precisa ver a escala da variável. Mostrou um exemplo de se a idade está em meses e você, por algum motivo, resolveu usar como variável de segmentação idade, e põe a idade em meses, e junta isso com um monte de resposta numa Likert de 1 a 7, então você pega uma pessoa de, no meu caso, quase um ancião, né, 60 anos quase, vezes 12, dá 720, e com um monte de respostas, né, de 1 a 7. Na hora que você levar esses negócios ao quadrado, quem que vai mandar? É o 720 ao quadrado ou é o 7 ao quadrado? É o 720 ao quadrado. Então, eu faço a análise descritiva dos dados, verifico se eles estão dentro de uma escala compatível. Se não estiverem, eu tenho que transformar essas variáveis, para que na hora de eu olhar as distâncias, a ordem de grandeza não afete isso. É outro mundo. Na fatorial, eu não me preocupo com isso. Porque lá na fatorial, como a gente está falando de correlação, na correlação a dimensionalidade não tem esse efeito. Inclusive, até um colega de vocês perguntou isso. Eu rodei as fatoriais sem mexer com as escalas, a gente vai, os resultados são todos iguais. Então, a fatorial é um bicho, tá? A análise de cluster é outro. Na fatorial, eu não posso fazer fator com variável categórica desde o 20. Isso é crime de lesa majestade. Fez isso, não ficou entender o conceito. Eu não posso fazer cluster com escalas diferentes. Eu não sou obrigado a fazer fatorial antes de cluster, mas é prudente que eu rode uma fatorial antes. Por quê? Porque eu faço a fatorial para verificar se está todo mundo bem equilibrado na hora que eu vou agrupar. Porque às vezes eu tenho 10 variáveis que contam uma história, 3 que contam outro, 5 que contam outro. Na hora que eu fizer as distâncias, qual conjunto de variáveis vai puxar mais a distância? As que tem 10, do que as que tem 3, do que as que tem 5. Então, a fatorial é uma técnica anterior que eu uso, e eu posso chegar à conclusão que não serve, não vou usar a fatorial para fazer o cluster. Eu não sou obrigado, porque pode chegar à conclusão que não tem aquela estrutura subjacente para criar aquela estrutura por trás das variáveis, vai fazer eu perder muita informação que eu não quero. Com isso, gente, a gente percorreu esse bloco, tá,
vem da parte de segmentação e targeting, as divisões estratégicas de marketing, e também a parte analítica de cluster. Basicamente, em síntese, é isso. E é o que está escrito mais ou menos naquele PDF que tem em análise de cluster de como fazer a interpretação. Depois do intervalo, a gente vai passar para discutir o tema de posicionamento. E aí, a partir das minhas decisões de targeting, eu vou atrás de identificar qual é o espaço, qual é a posição que eu quero estar ocupando na mente do consumidor. Então, a gente vai fazer o intervalo agora. No meu relógio, são 10h42, a gente volta às 11. 11 não, 11 não. 10, a gente volta às 10h55. Não é 11 não. Para comer um processo. Vai? Vai? Você tem mais coisa. Uma seta específica de toda vez que não sei. Deu 25? Ele faz isso. E tipo, eu preciso dessa seta para fazer um loop. Calma, Sofia. Vai mudar pra calça. Tipo, como é que eu vou fazer isso? Vai fazer na consola do lugar? Vamos lá. Você vai mudar agora? Ela não dá passagem dela para vir fazer. Ah, perfeito. Para vocês.